O que acontece agora com as criptomoedas? Quando você investe, opera numa corretora estrangeira, você está sujeito a essa regra que a gente está falando aqui agora da Lei 14.754. É a Certo. alíquota de 15%, você pode fazer compensação de perdas, é tudo isso que a gente falou. Se você investe numa corretora de criptomoedas brasileira, sediada no Brasil, que tem CNPJ do Brasil, você continua na mesma regra anterior. Então você vai ter que preencher o GCAP mensalmente, ou quando você faz uma venda. Você não tem direito à compensação de perda, né, de uma venda com outra. O período de apuração é mensal, então você vai recolher o imposto mensalmente quando Mês devido seguinte. e Uhum. não na declaração. E tem aquela isenção dos 35 mil nesse caso. Sim. Então, se você vende criptomoedas numa corretora brasileira, uma venda até 35 mil e tem ganho, esse ganho é isento. Então, tem essa diferença agora para as corretoras de criptomoedas no Brasil e no exterior. E como é que eu sei qual que é uma corretora brasileira e uma corretora estrangeira? Qual a diferença por exemplo, eu comprei criptomoeda, mas eu entrei num site lá e comprei. Como é que eu sei se aquela corretora é brasileira ou não? Então, você tem que fazer uma pesquisa, porque essas corretoras agora, independente se é no Brasil ou no exterior, elas recebem da mesma forma, né? Por Pix, boleto, todas elas aceitam Uhum. esses métodos de pagamento. Mas você vai ter que verificar se é uma corretora que tem CNPJ, a sede dela no Uhum. Brasil. Porque, por exemplo, corretora igual a Binance, que é uma corretora que tem no Uhum. mundo todo. Você vai pesquisar no Google onde é a sede da Binance, você não consegue saber. Tem gente que fala que é em um país, gente que fala que é em outro, gente que fala que é nas Ilhas Caimã. Você não consegue descobrir. Agora, uma corretora como o Mercado Bitcoin, você consegue puxar o CNPJ e verificar. Agora, Uhum. você não consegue achar o CNPJ da Binance. Então, é meio complicado, mas as corretoras são brasileiras, normalmente elas já fazem a propaganda delas informando que elas são corretoras sediadas no Brasil, que elas seguem a Uhum. lei brasileira. Então, é basicamente isso, tem que pesquisar para saber a diferença Tem que entre uma e pesquisar se tem outra. CNPJ, né? Então, acho que É, a coisa que o você vai mais descobrir importante é o se CNPJ. é porque se tem CNP, na hora que você vai fazer a declaração, que você declara os bitcoins, você coloca lá, né, se é custodiante próprio ou qual que é a corretora, né? E aí, se Uhum, você colocar que é a corretora, pede já o CNPJ. No isso. caso da no Invest mesmo, tem lá no cripto, né? Essa aí é brasileira. Então, se eu opero no cripto ou opero na mercado Bitcoin, por exemplo, que você falou que tem CNPJ, a regra continua a mesma. Isso. Agora, se eu compro e vendo criptomoedas numa corretora que não é brasileira, aí entra nessa regra nova que você está explicando aqui. É Uhum. isso? Ou até se a pessoa compra e vende sem utilizar a corretora, né, na carteira, também é no exterior, né? É no É que tem exterior, gente né? que coloca o dinheiro na carteira privada, né? Que aí é autocustódia, e aí a pessoa por lá ela faz as operações dela. Então, nesse caso, seria É. exterior também. E aí aplica essa regra nova que você está mostrando aqui. Isso. Tá certo. Confundir um pouco, né? A pessoa vai ter que pensar, se ela fizer metade numa corretora brasileira e metade numa outra corretora estrangeira, ela vai ter duas regras diferentes para o mesmo Sim, tipo de ativo, né? é. É, complicou um Mas pouquinho. normalmente quem opera em corretora estrangeira não utiliza corretora brasileira. Certo. Isso. E 35 mil de isenção de 35 mil acabou para bolsa e para operações no exterior, né, para rendimentos no exterior também. No caso, por exemplo, da criptomoeda, se for uma corretora de criptomoeda do Brasil, aí continua a mesma regra de antes. Então, criptomoeda tem dois casos. Eu vou até voltar aqui na criptomoeda. Então, criptomoeda tem dois casos, né? O caso do exterior, que vai ser a questão do 15% de R e pode compensar perda. E no caso de criptomoeda realizada em corretora nacional, continua o mesma forma que era antes, não é? Isso. No Brasil você tem aquela isenção até 35 mil em vendas, né? Uhum. Não tem compensação de perdas e o período de apuração é mensal.
E no Uhum. exterior, a alíquota é 15% também. Você vai pagar imposto na declaração do imposto de renda e não mensalmente. E você pode Uhum. fazer a compensação de perdas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, viu?